A partir de agora, temos um encontro marcado, onde falaremos sobre negócios, empreendedorismo e oportunidades. Então você já sabe, todo domingo às 10h45 da manhã, aqui na RBA TV. Estúdio K, totalmente repaginado. Negócios e Destaques, a revista do empreendedor paraense. Programa Negócios e Destaques, oferecimento Estúdio K, totalmente repaginado. Javiera Motos, BMW, puro prazer em dirigir. Isas Delícias, sua vida deliciosa. Contábil, contabilidade e assessoria. Espaço Casa Artefato, sua casa, uma obra de arte. Mento Decor, qualidade e competência. Clínica Melo, fisioterapia, segurança e estética. Capodaste, elegância e sofisticação. Polo UK e Belém Exaustores, ajude a preservar a natureza. Voltada para o empreendedorismo e com um jornalismo de variedades que destaca os empresários de sucesso em diferentes ramos do estado, a revista Negócios e Destaques chega à sua segunda edição. Dia 20 de junho no Hangar. Negócios e Destaques, a revista do empreendedor paraense. Playhouse, put my favorite record on. Get down, get your crystal. Olá, seja bem-vindo ao programa Negócios e Destaques. Esse programa que a todo domingo traz mais novidades do mundo empresarial paraense. Hoje falaremos sobre o mercado do vinho. Este negócio milenar, há mais de 2000 anos, gera muito lucro e tem grandes expectativas de venda para os próximos anos. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Brasil produz vinho desde o começo da sua colonização e é considerado o quinto maior produtor vitivinícola do hemisfério sul, produzindo vários tipos de vinho todos os anos. Quero que você me explique o que torna um vinho com mais qualidade do que o outro. Bom, primeiro você precisa entender o que a gente chama do triângulo, do tripé que sustenta um vinho, né? Primeiro, o que a gente chama de terroir, é o sistema pedoclimático, o clima e o solo. Depois, a planta, a própria genética da planta. E no terceiro ponto, nós temos o homem, a pessoa que trabalha aquilo. Fazendo um comparativo com a cozinha, não adianta eu comprar uma matéria-prima de primeira se eu não souber trabalhar essa matéria-prima, cozinhar. E não adianta que eu não vou conseguir uma boa matéria-prima se eu tiver retirado ela de um solo pobre, que vai me dar um produto de má qualidade ou um mau cuidado lá no solo. Então o homem está presente tanto no processo do solo quanto no processo de produção. Então ele é uma peça importante, mas a genética da planta e o sistema pedoclimático, solo e clima, é também fundamental para um bom resultado desse vinho. Eu tô aqui com o Adelmo e a gente vai conversar agora sobre o consumo dos vinhos aqui no estado do Pará. Adelmo, tem mudado o consumo? O paraense já consome mais o vinho? Com certeza, Tainá. Hoje o consumo de vinho aqui no estado do Pará, eu diria que ele triplicou. A venda é muito alta, o consumo é muito grande, tanto os homens como as mulheres. A classe mais jovem também teve uma mudança muito grande, porque há um tempo atrás o que tomava vinho era aquelas pessoas de uma idade mais avançada. Hoje já não é, os jovens também já estão mudando para esse perfil. O conhecimento deles aumentaram muito, a exigência aumentou muito e o consumo de vinho com isso ganhou muito aqui no estado do Pará. E hoje eles já chegam aqui sabendo exatamente o que eles querem? Ou ainda tem aquele auxílio dos garçons, de saber mais ou menos como dizer o melhor vinho para o cliente? Eles já chegam aqui sabendo, conhecendo?
já Tainá, hoje ele já chega, já diz a uva que ele quer. Quando ele diz a uva, você pede uma uva Pinot Noir, já existe 10, 15, 20 vinhos aí que tem essa uva. Então aí vai chegar num acordo de preço, né? Esse aqui é um Pinot Noir, puxando mais para isso, puxa mais para aquilo. Mas desde quando ele já tem a ideia da uva que ele quer. Sabendo a uva que ele quer, fica mais fácil para o garçom atendê-lo. E o tratamento dos garçons para com os clientes? Vocês têm algum treinamento especial para que eles possam atender melhor os clientes? Temos sim, hoje já temos as pessoas que fornecem o vinho pra gente, eles já vêm aqui quinzenalmente, mensalmente, e dá um treinamento para ele. A cada vinho novo que chega no mercado, eles vêm aqui, dizem, essa uva tal, isso é uma uva que deve ser gelada a tal temperatura, a tal grau, que para você não errar, para ir direitinho, né? Ele já tem um treinamento bom. E agora falando em novidades, quais são as novidades que o mercado tem agora em 2014? Tá vindo muito vinhos suave, porque as mulheradas estão aumentando esse consumo, né? Hoje a uva moscato está entrando com tudo. Moscato que é uma uva mais doce, e a mulherada gosta disso, então... Sabor mais adocicado. Mais adocicado, mais leve, teor alcoólico mais baixo, né? Então elas já querem pensar em tomar isso aí, mas não querem ficar numa garrafa só. Já pensando em 3, 4 garrafas, aí acaba o consumo sendo alto. E agora me diz uma coisa, o consumo do vinho anualmente pelos brasileiros e na própria residência, vocês vendem muitos vinhos, garrafas para as pessoas levarem e consumirem em casa mesmo? Vende. Esse consumo mais doméstico? Vende sim. Hoje o pessoal já pede vinho para levar. O consumo de vinho hoje é universal, né? Nós sabemos que o vinho hoje é universal. Aqui no estado do Pará, eu estou aqui há 12 anos, me assustou pelo consumo que aumentou muito. Para você ter ideia, há uns anos atrás aqui, você não existia representante de vinhos. Você tinha que pedir de fora. Hoje já tem vários representantes aqui que eles ganharam o mercado, pegaram com força. Eles entraram com muita força, com muito investimento, com muita garra, porque eles já descobriram que o negócio é bom, né? O consumo aumentou demais. É assustador o consumo de vinho hoje. O pessoal já bebe no restaurante, já se compra no mercado. Você vê no mercado, você vai no mercado hoje, você vê o pessoal enchendo os carrinhos de vinho para levar para casa, né? Coisa que há um tempo atrás você não fazia. Para consumir em casa, para consumir, jantares, exatamente, consumir em casa. Em família. Exatamente. Descobriram que hoje uma carne combina bem com vinho, então é bom para a saúde, faz bem, né? Voltada para o empreendedorismo e com um jornalismo de variedades que destaca os empresários de sucesso em diferentes ramos do estado, a revista Negócios e Destaques chega à sua segunda edição. Dia 20 de junho no Hangar. Negócios e Destaques, a revista do empreendedor paraense. O processo pelo qual o vinho passa durante sua elaboração afeta diretamente no estilo do produto. As técnicas de fermentação podem tornar o vinho ou mais leve ou mais encorpado. Por isso, é necessário conhecer bem o produto para fazer a combinação ideal do seu vinho ao cardápio. Estou com a Ana, sommelier, formada na Itália, especialização na França, que vai me dizer agora um pouco mais sobre vinho. Ana, como funciona para a gente começar a degustar esses vários tipos de vinho? Bem, a harmonização, como eu acho sempre, aconselho sempre, sugiro, ela deve ter uma sequência lógica. Geralmente nós começamos com os espumantes ou os vinhos mais leves, tipo um branco mais leve também. Depois passamos em seguida a vinhos com mais estrutura, mais álcool e também os vinhos mais velhos. Por fim, podemos finalizar uma refeição, pode ser um jantar ou um almoço, com um vinho licoroso ou doce. Cada um tipo de vinho, ele segue uma forma de prato, um tipo de prato. Isso. Você consegue definir, por favor? Sim, certo. Nós podemos, muitas vezes num jantar, é impossível você ter 6 vinhos para 6 pratos diferentes, então nós tentamos buscar um equilíbrio nas preparações. Podemos, por exemplo, até mesmo pôr um vinho só, mas que ele tenha, ele possa equilibrar todos os elementos dos pratos. Os espumantes, se nós fôssemos fazer uma harmonização com os vinhos que nós temos aqui, claramente esse é um espumante francês da região de Champagne, então um champanhe, nós harmonizaríamos com queijos leves, queijos frescos ou com entradas que podem ser brusquetas, enfim.
pratos leves. Depois nós passaríamos ao branco, e nesse caso crustáceos ou mesmo frutos do mar, enfim, carnes brancas, e por fim o tinto, que é um vinho com mais estrutura, mais aromas também. Nesse caso você pode harmonizar uma carne, pode ser uma caça também, e a sobremesa no final podemos harmonizar com o vinho doce. E em relação à temperatura do vinho, como a gente deve tomar, como a gente deve acondicioná-lo? Certo. Bem, é importante o acondicionamento, tanto na compra, no ato da compra, você deve procurar sempre verificar as condições do vedante do vinho, nesse caso a cortiça, se ela não secou, se o vinho ele não está perdendo, na verdade, líquido. Nesse caso, isso acontece muito quando o vinho é exposto a um tipo de situação exatamente devido ao armazenamento errado. Então, nesse caso, é muito importante nós verificarmos essas condições. Depois, chegando em casa, se você tem um jantar que vai ser ou um almoço no mesmo dia, você pode pôr na geladeira, mas se você for esperar uma semana... Quanto tempo a gente deve tomar? Bem, em poucas horas. Eu aconselho sempre que o vinho seja colocado para gelar ou para resfriar antes do almoço ou antes da refeição, no caso. É importante isso, por quê? Porque os vinhos, quando passam muito tempo na geladeira, eles perdem os aromas, perdem mesmo cor, então ele já não é mais íntegro, não seria como deveria ser. E outra coisa que eu estava conversando aqui com ele é que hoje em dia já não existe mais tanto aquela combinação de esse prato combina com esse vinho, é uma coisa mais pessoal. Quais são os principais gostos das pessoas, o que elas mais gostam, o que elas mais pedem? Bem, se você pede uma carne mais gorda, por exemplo, você pede um bife de tira, que é uma carne feita de picanha que contém um pouco mais de gordura, é óbvio que a pessoa chega e já pede logo um Cabernet e um Cabernet Sauvignon, que é um vinho mais pesado, para isso balancear com aquilo que ele está comendo. O vinho, que é um vinho mais forte, com aquela carne mais gordurosa, porque corta. Se você pede um peixe, é lógico, você vai pedir o quê? Um peixe, você vai pedir um vinho mais suave. Aí, no caso, seria um Pinot Noir, quer bem, um Syrah, que é um vinho mais leve, de uma uva mais leve, e isso faz com que fique a alimentação bem balanceada, para não roubar o gosto do peixe, né? Um vinho branco, como seria esse acondicionamento dele na hora de eu degustar, um pouco antes, né? Bem, ele tá uma temperatura boa. Você colocaria na geladeira, certo? Eu evito sempre, aconselho sempre, sugiro sempre que as pessoas evitem o congelador, porque isso cria um choque térmico muito forte. E depois, no caso, você poderia pôr tanto o espumante quanto o vinho branco numa champanheira, certo? Com gelo, água e sal. Isso manteria 30 minutos mais ou menos, isso manteria isso antes de consumir. Se você não tiver posto na geladeira, você pode já diretamente, mesmo ele estando em temperatura ambiente, pôr no balde ou champanheira, com sal, água e gelo, obviamente, e deixar por 30 minutos mais ou menos, e durante a refeição você pode se beneficiar dessa coisa. Então a temperatura do vinho ela vai permanecer perfeita para você apreciar da melhor forma possível. Falo de brancos e espumantes. Os tintos é melhor evitar essas temperaturas extremas, porque eles perdem também aromas e principalmente se tornam mais tânicos e mais metálicos. E o vinho tinto, na hora da degustação, quanto tempo a gente deve colocar ele para esfriar? Bem, isso depende muito do tipo de vinho, certo? Aqui nós estamos falando de forma muito ampla, genérica, então se for um vinho mais leve, você pode pôr, por exemplo, na geladeira até 16, 15 graus. Se for um vinho mais encorpado, você pode pôr rapidamente para gelar num balde, retirá-lo e deixar na mesa dentro daquela temperatura mesmo. Claramente não vai ficar na temperatura ambiente. Geralmente os ambientes onde degustamos vinhos, eles têm uma central de ar, então são ambientes mais frescos. Mas eu aconselho sempre que os tintos não sejam extremamente frios. E os mais doces, que são... Bem, os doces... para sobremesas, é isso? Exato. Dependendo, no caso, do tipo de vinho, tá? Nós estamos, repito, falando de forma genérica. Então, nesse caso, um Sauternes, que é um vinho da região de Bordeaux, um dos vinhos licorosos e doces mais famosos do mundo. Nesse caso aqui específico desse vinho que nós temos aqui, você poderia, por exemplo, pôr a 10 graus,
ok? Então, falando de forma mais ampla, você tem um vinho doce que você vai degustar com a sobremesa no final, ou mesmo um espumante demi-sec ou doce, você pode pôr o espumante a 6 graus e o vinho doce um pouco mais gelado, sempre claramente não excedendo os 6 graus, porque depois, também no caso do espumante, ele perde aromas, você já não tem mais a percepção que deveria ter na papila gustativa, enfim, você não vai desfrutar ao máximo no caso do espumante. Voltada para o empreendedorismo e com um jornalismo de variedades que destaca os empresários de sucesso em diferentes ramos do estado, a revista Negócios e Destaques chega à sua segunda edição. Dia 20 de junho no Hangar. Negócios e Destaques, a revista do empreendedor paraense. O vinho pode ser classificado de diversas formas, seja pela cor, teor de açúcar ou graduação alcoólica. Sendo assim, dependendo da combinação, podemos obter vários tipos de vinho. Como que é possível identificar, olhando para uma garrafa, ou aproveitando, saboreando também, quando esse vinho, quando ele é bom, tem ótima qualidade? Bom, a garrafa já vai ter um pouquinho da história desse vinho, você pode relatar. Existem situações em que o que ele fala não é o que ele se mostra. Então, a melhor maneira de saber se um vinho é bom é abra e prove. Aí diz, poxa, mas e se eu comprar uma garrafa ruim? Isso é maravilhoso, porque você só sabe o que é bom se você tiver a referência do que é ruim. Se eu vivesse se todos os carros da cidade fossem Ferraris, como eu saberia que ela era boa? Se todo mundo tivesse, se todos andassem com ela, que diferencial haveria? Existe uma técnica especial para começar a beber vinho, para se virar um bebedor, né? Na verdade, ser um degustador do vinho. Existe essa técnica especial. Como que eu faço para eu aprender a degustar o vinho? Bom, o ideal é primeiro fazer o curso. Mas se você não fizer o curso, nós temos cursos aqui uma vez por mês, porque é complexo. Mas quando um vinho é servido, eu vou fazer uma análise. Muitas vezes você vê a pessoa num restaurante, ela vem, olha, ela faz aquele movimento, cheira, mas o que ela está procurando ali? O curso ele vai te dar um embasamento para você ir exatamente buscar aquilo que é o conteúdo dessa experiência. Muito se comenta sobre os benefícios do vinho, e é isso que eu vim descobrir agora. Eu tô aqui com a Tassiana Min, que é nutricionista, e vai me falar um pouco mais sobre isso. Tassiana, quais os verdadeiros benefícios que o vinho pode trazer para o dia a dia, para a vida do ser humano? Bom, o vinho ele é conhecido muito por suas boas características sensoriais, né? As pessoas se agradam muito com o sabor, mas também é um alimento completo por conter também muitos antioxidantes, compostos fenólicos, que hoje em dia como o resveratrol, que a gente sabe que é muito importante para proteger o coração, né, doenças cardiovasculares, como também os flavonoides, né. Então são antioxidantes muito importantes, que são anti-inflamatórios, cardioprotetores, anticancerígenos. E também, além disso, o resveratrol possui substâncias, ele ativa certas substâncias, como uma denominada sirtuínas, que elas acabam também gerando uma retarda no envelhecimento precoce. Então o vinho ele é completo, né? Como eu falei, por suas características sensoriais, por seus poderes antioxidantes e também por proteger o envelhecimento precoce, a gente também na beleza da pele. E quais esses malefícios que o vinho pode causar em excesso para o ser humano? Assim como todos os nutrientes, tem que ter uma quantidade recomendada de nutrientes. A toxicidade, ela pode ser, o excesso, na verdade, pode ser tóxico, né, devido a esses antioxidantes.
Além disso, o vinho, a gente não pode esquecer que ele tem um álcool, né? Então, o álcool, né, o consumo excessivo de vinho, o álcool pode prejudicar o organismo, né? E qual é a dose indicada? O mais indicado? A literatura preconiza que uma quantidade mínima de 150 ml já é o suficiente para adquirir esses antioxidantes que são bem para a saúde. Só que aí 200 ml por dia já é uma quantidade boa. 200 ml já é uma quantidade boa, mas e o máximo que pode ser ingerido diariamente? O máximo pode chegar até uns 300 ml. Nada em excesso por conta do álcool. Agora, tem algum diferencial entre os tipos de vinho que vão influenciar também na quantidade de nutrientes, enfim? Muitos procuram o vinho que é mais antigo por conta do sabor que é mais acentuado. Só que acaba que esses antioxidantes, esses nutrientes que são essenciais para o organismo, o vinho mais antigo ele acaba sendo em menor quantidade do que o vinho mais novo. Então é mais indicado consumir os vinhos que são mais novos, aqueles que se preocupam com a saúde devem consumir esses. Exatamente. Por questão de saúde, hoje o vinho, a gente já sabe, existem estudos que comprovam isso, ele faz bem para a saúde. Isso. Então, assim, hoje o vinho a gente já consegue encontrar vinho de quanto a quanto em relação a preço? Bem, Uma média. R$27. Falando do nosso portfólio, por exemplo, nós temos vinhos a partir de R$27 e vinhos que claramente chegam a R$5.000, R$6.000, mas no caso específico do nosso portfólio, para quem está começando a degustar, eu acho que você pode realmente começar com vinhos bem simples, vinhos que todavia são muito bons. Sim, aprendendo a tomar. Ir aprendendo, exatamente, porque é muito importante quando você começa a degustar, a apreciar vinhos, que você deguste muito. E para o dia a dia, para quem está querendo começar a tomar vinho, para quem deseja ter esse hábito, Sim. Qual tipo de vinho você aconselha para o nosso dia a dia? Eu aconselho sempre que as pessoas, quem nunca degustou vinhos, comece com os vinhos mais leves, das uvas mais leves, tipo o Pinot Noir, pode ser, ou pode ser mesmo um Merlot. Bem, é muito importante esse primeiro passo. Muitas pessoas deixaram de tomar vinho porque tomaram um vinho de má qualidade, de péssima qualidade a primeira vez, ou então um vinho muito forte, muito alcoólico, muito adstringente, muito tânico, que deixa essa sensação na boca que é desconfortável muitas vezes. Então, eu conheço muitas pessoas que me disseram, eu não degusto vinhos porque não gosto, mas passam a apreciar novamente quando degustam um vinho bom, um vinho bem sugerido. São bem orientados. Quando são bem orientadas. É fundamental no mercado do vinho que você tenha realmente a informação correta. É fundamental isso aí. Voltada para o empreendedorismo e com jornalismo de variedades que destaca os empresários de sucesso em diferentes ramos do estado, a revista Negócios e Destaques chega à sua segunda edição. Dia 20 de junho no Hangar. Negócios e Destaques, a revista do empreendedor paraense. A partir de agora você vai ficar com o nosso destaque da semana, onde você vai conferir tudo o que aconteceu no Personalidade de Marketing. Qual a importância desse prêmio para você e para a Semineral? Esse prêmio vem comprovar tudo que nós estamos fazendo, mostrar que nós estamos no caminho certo, que nós fizemos um planejamento estratégico lá atrás no setor e estamos interagindo cada vez mais com a sociedade, para poder mostrar o que a mineração faz pelo estado do Pará, junto com o estado do Pará e com a sociedade paraense. Esse prêmio, você acredita que ele impulsiona você a aumentar os projetos, a continuar? Sem dúvida, esse prêmio mostra que nós estamos no caminho certo, mas aumenta a nossa responsabilidade. Ele está se superando a cada ano
com o lançamento do Anuário Mineral do Pará, do Anuarinho, prêmio de jornalismo, concurso de redação, entre outras coisas. Quais os planos, quais os objetivos do Semineral de agora em diante? Nós temos um planejamento estratégico muito bem estruturado até 2018. É cumprir regiamente isso e estar no dia a dia das pessoas, mostrando como a mineração está na vida dela. A mineração em si, a Semineral, ela que faz a interlocução entre a sociedade civil, o Estado e os grupos mineradores, né? Dentre essa interlocução, como tem trabalhado e até 2018 a Semineral pretende alcançar o quê? O Semineral é o legítimo representante do setor. Nós interagimos com a sociedade como um todo, todas as autoridades, governo do Estado, prefeitura, deputados, entidades de classe, justamente mostrando o que nós estamos fazendo no setor para o Estado do Pará. Mauro, a ADBV Pará faz 40 anos, fez 40 anos em 2014. Qual a importância da ADBV para o estado do Pará? A ADVB ela tem uma importância de uma significância tamanha que poucas pessoas elas não conseguem, elas ainda não entenderam qual é o papel da ADVB. A ADVB ela fomenta e faz o estado crescer através de ações de reconhecimento às grandes empresas e gestores, como está acontecendo hoje aqui no hangar, que a gente está reconhecendo o José Fernando Gomes Júnior como personalidade de marketing. O que é que ele fez? Ele fez uma ação de marketing aonde mostrou que o setor mineral do Pará é um dos grandes setores do mundo todo. Quando ele faz o anuário da mineração, ele mostra quais são os pontos fortes, aonde deve ser explorado, quantos empregos são gerados direta e indiretamente. Então isso é um feito de marketing. E é isso que a ADVB reconhece. Quem faz o marketing, faz do marketing uma ferramenta forte para o crescimento da empresa, para o crescimento do Estado e do Brasil. Hoje, Zé Fernando está sendo premiado pela ADVB como personalidade de marketing. Qual a importância disso para a mineração e principalmente a participação da FIEPA? Para a mineração é excelente, para as entidades das classes empresariais também, para a FIEPA melhor ainda. É um grande companheiro, é uma pessoa que ao longo desses anos vem trabalhando pelo progresso do Pará, mostrando principalmente que no seu setor ele é muito importante para o Estado. A gente está de parabéns todos. Wilson, essa premiação da ADVB para o estado do Pará, ela tem uma grande importância, né? A ASPEB também sendo associada da ADVB, como ela se enquadra? Bom, nós consideramos esse prêmio, essa premiação, essa honraria importante e esse ano muito bem representada. Que o Fernando é um dinâmico, um visionista, está em evidência na sociedade, tem uma visão para o estado do Pará muito grande e eu acho muito justo. E esse prêmio da ADVB é muito importante, inclusive para a carreira dele. André, a ADVB premiando as personalidades de marketing, qual a importância dessa premiação para os empresários do estado? Com certeza muito importante, porque é através do reconhecimento do trabalho bem feito é que realmente a gente se sente extremamente valorizado, né? Mais do que exatamente o que se ganha, mas é o que a gente faz para as pessoas do estado. Primeiramente é preciso registrar o merecimento dessa premiação. O Zé Fernando Gomes Júnior, uma figura, uma personalidade que presta relevante serviço não apenas à mineração, mas ao Pará, na medida em que através do Semineral ele ajuda o estado do Pará a conhecer melhor um setor tão importante como a mineração para o atual e para o futuro do Pará. No programa de hoje falamos sobre o mercado dos vinhos.
Este setor que tem gerado muitos lucros e tem grandes expectativas de vendas para os próximos anos. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, o produto tem passado por um novo cenário no Brasil, sendo procurado no mesmo patamar das vinícolas estrangeiras. O programa de hoje fica por aqui. Domingo que vem voltamos, aqui na sua RBA TV. Programa Negócios e Destaques. Oferecimento Estúdio K, totalmente repaginado. Javiera Motos, BMW, puro prazer em dirigir. Isas Delícias, sua vida deliciosa. Contábil, contabilidade e assessoria. Espaço Casa Artefato, sua casa, uma obra de arte. Mento Decor, qualidade e competência. Clínica Melo, fisioterapia, segurança e estética. Capodaste, elegância e sofisticação. Polo UK e Belém Exaustores, ajude a preservar a natureza. Voltada para o empreendedorismo e com um jornalismo de variedades que destaca os empresários de sucesso em diferentes ramos do estado, a revista Negócios e Destaques chega à sua segunda edição. Dia 20 de junho no Hangar. Negócios e Destaques, a revista do empreendedor paraense.